A paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pequeno Rebanho Pensa. Hoje vamos falar de Mateus 11, apenas 3 tópicos, para que, se você tiver dúvida dos demais, você venha fazer as perguntas, inerentes ao assunto. Mas antes eu quero me apresentar, sou o pastor José Carlos da Igreja da Vida em São Paulo, ali na Avenida General MacArthur, 380. Nossos cultos são às quintas-feiras, culto de libertação e oração, e aos domingos o culto da família. Eu gostaria que você, ao assistir esse vídeo, você desse o seu like. Muitas pessoas estão assistindo, mas não estão dando o seu like. E que você fizesse um comentário ou deixasse a sua pergunta. Vamos combinar assim? Compartilhe esse vídeo, você vai estar ajudando as pessoas que não estão, leem, mas não entendem a palavra. Então, como eu entendo que Jesus jamais complica, Jesus jamais complicou a pregação do Evangelho do Reino, nós estamos aqui então para esclarecer ou passar de uma maneira mais clara os Evangelhos e os demais capítulos das Escrituras, com ênfase no Novo Testamento. Sempre mantendo firmes os alicerces, como o que aconteceu antes, como era antes do pagamento da dívida do pecado e depois. Não é? As coisas mudam. Antes nós vivíamos, o ser humano vivia debaixo de uma aliança, e hoje nós vivemos uma outra aliança, que é a graça. Então, vamos lá ao capítulo 11 de Mateus. Então, separei alguns tópicos. O primeiro tópico que está aqui separado para nós é os milagres e a pregação de Jesus. Nós falamos no outro vídeo que Jesus pregava aqui na terra o evangelho do reino. A salvação jamais poderia ser conquistada pela lei. E sim, a salvação só é possível em Cristo Jesus. É isso que Jesus pregava, né? Agora, os milagres de Jesus. Por que Jesus fez os milagres? Será que Jesus continua fazendo os mesmos milagres? Bom, Jesus é o mesmo ontem, ele é hoje e ele será para sempre. Jesus pode todas as coisas porque ele é Deus, não é? Agora, por que Jesus fez ali os milagres e os sinais para o povo judeu ver? O propósito era identificar Jesus como sendo o Messias prometido no Velho Testamento, pelos profetas do Velho Testamento. Então, aqui no versículo 5, ele responde aos discípulos de João. Ele diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado as boas novas. As boas novas, boas notícias. Você não precisa morrer. Você não precisa mais morrer eternamente. Você pode se livrar da condenação. A condenação que foi imposta à humanidade pelo pecado de Adão e de Eva. Essa é a boa notícia que eu trago para você hoje. Essa é a boa notícia que Jesus pregou quando esteve aqui como homem. Você não precisa morrer. Basta você crer em Jesus, recebendo-o como teu Senhor, único e suficiente, aceitando o sacrifício dele por você. Nós comentamos isso no culto de ontem, o significado de você aceitar o sacrifício de Jesus para a sua vida. Significa que você reconhece que é pecador. Você se arrepende do seu pecado, aceitando o sacrifício de Jesus por você. Quando você entrega a sua vida a Jesus depois de crer, você é imediatamente salvo. E o Espírito de Deus, o próprio Deus, passa a habitar em você. Você se torna, então, o templo do Espírito Santo.
o templo que não é feito por mão de homens. Ok? O segundo assunto é João, o maior dos profetas, mas o menor do que o menor no reino de Deus. Por quê? Porque João aqui, ainda no tempo dele, Jesus não havia pago o preço. A condição de João naquele momento era de ser o menor do menor no reino de Deus, como Jesus já estava falando do futuro, que estaria próximo, que Jesus estava para pagar o preço, né? Estava para ser morto e depois ressuscitar, a fim de pagar o preço do pecado da humanidade. Então, por que João, na condição humana ali, embora fosse o maior dos profetas até então, ele era o menor do que o menor no reino de Deus? Porque aquele que é salvo, né? Ele, vamos ver aqui, ele nasce de novo, a palavra diz, né? Aquele que entrega a vida para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, nasce de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos perguntou para Jesus: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse que de maneira nenhuma, se você não nascer de novo, você pode ver. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela Cristo, revela a salvação em Cristo Jesus. E por que do Espírito? Porque é o Espírito que convence o homem, quando ele ouve sobre as boas novas, de que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Convence ele que ele é pecado, que ele é pecador, perdão, e que virá o juízo. Então, depois de convencido, ele tem a oportunidade de dizer sim a Jesus ou não a Jesus. Se ele disser sim, ele é salvo. Então, aquele que nascer de novo. Então, aquele que nascer de novo é maior do que o maior profeta aqui na terra. Porque quem está aqui na terra ainda está sujeito aos valores deste mundo, às aflições deste mundo e à morte. Se não conhecer Jesus, se não se entregar a Jesus, a morte é eterna. E também aquele que entrega a vida para Jesus, que já faz parte do reino, ele está religado com o seu Criador, mais uma vez tem a vida eterna, né? E que não é mais condicionado aos valores deste mundo. Então ele é maior. Quem está no reino de Deus é maior do que aquele que está no reino aqui da terra. E por fim, o jugo de Jesus. Jesus faz aqui um chamado universal para todos. Todos que estáis cansados, ele diz assim, ó: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O maior peso que o homem pode levar é o peso do pecado. Se ele não dá valor agora, mas quando se aproxima a morte, aqueles que têm oportunidade de estar conscientes um pouco antes da morte, aqueles que vão se envelhecendo e não têm esperança da vida eterna, a agonia, a aflição, a sobrecarga na alma. Pois a alma de todo ser humano, ela anseia pela vida eterna. O espírito anseia por o seu Criador. Mas a carne, ou seja, os valores deste mundo, eles fazem oposição ao nosso espírito, à nossa alma. Então, há uma batalha constante. Então, Jesus disse: aquele que está oprimido, aquele que está sobrecarregado, vinde a mim que eu os aliviarei. Vou te entregar a vida eterna, a paz que o mundo não pode dar. Ele também fala assim, porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bom, aqui Jesus está declarando que não é complicado, não é difícil você ir até Ele, basta você crer nele, basta você olhar para Ele com os olhos da fé.
diferentemente da religião, dos religiosos. Vamos tomar como exemplo o judaísmo, né? Que haviam vários sacerdotes, vários fariseus, que colocavam sobre os ombros do povo um jugo muito pesado. Você não podia isso, não podia aquilo, teria que obedecer os 613 mandamentos. Para tudo ele tinha um mandamento, que era a lei, né? Os próprios fariseus não cumpriam. E eles eram muito cruéis, eram agressivos, castigavam o povo, ao contrário de Jesus. Jesus dizia quem ele é, o que era preciso fazer para que as pessoas recebessem a salvação, ficassem livres da opressão da alma. E se a pessoa mesmo assim não quisesse, Jesus não a castigava, Jesus deixava aí, se entristecia, claro, mas deixava a pessoa aí, porque Jesus não obriga ninguém a crer nele. Mas o fato de você conhecer alguém que não crê em Jesus, não muda Jesus. O fato de uma pessoa ter uma interpretação errada de quem é Jesus, não muda Jesus. Jesus é Deus. Então, se você está sobrecarregado e ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso. Busque, peça a Ele para que Ele se torne real na sua vida. Conhecer Jesus é a melhor coisa que pode acontecer. Ok? Vamos agora, nesse instante, orar por você em sua casa. Né? Eu não sei como você está. Da semana passada, de sexta para cá, como é que você está? Sua saúde física, mental, espiritual, como está? Saúde da sua família? Vamos orar a Deus. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Vamos orar. Senhor Jesus querido, Pai Celestial, Senhor Espírito Santo. Eu apresento agora cada um que está assistindo esse vídeo, não somente essa pessoa, mas a sua família. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha tirar todo o peso, Senhor, que está sobre essa família, as preocupações, as opressões, o medo, as necessidades. Que o Senhor venha tocar nessa família agora, Senhor. Que o Senhor venha curar dessa enfermidade que está preocupando tanto essa família. Que o Senhor venha curar, para que elas saibam que só o Senhor é Deus. E que, através deste milagre, elas também possam se entregar ao Senhor, te recebendo como único e suficiente Senhor e Salvador, depois de te conhecer. E possam e venham a ser pregadores do Evangelho do Reino. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Você que tem ouvido tanta coisa aí na internet sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a palavra, antes de você chegar à sua conclusão, vocês têm pensado? Você que está na igreja e tem recebido, nas igrejas, desculpe, e tem recebido os ensinos aí de materialização da fé, a fé nos objetos e tudo mais, você tem pensado um pouco? Você que tem ouvido sobre vestimentas especiais para que Deus te ouça, você tem pensado um pouco que Deus é esse que estão pregando para você? Ou simplesmente você tem seguido e deixa tudo de lado? Pequeno rebanho pensa. Pequeno rebanho pensa. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.